Você sabia que uma contabilidade digital ela vale muito, mas muito mais do que uma empresa contábil tradicional? Se você tivesse que calcular os dois negócios hoje, né, para você poder se desfazer, você tem uma contabilidade digital e você também tem uma contabilidade tradicional que faturam a mesma coisa. Por que a contabilidade digital ela vale mais? Nesse vídeo aqui eu vou te dar 3 motivos pelo qual uma contabilidade digital vale mais e por que você ter uma contabilidade digital é um bom negócio para você, tá bom? Mas antes de mais nada, deixa o seu like aqui para você não esquecer. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube e não estiver inscrito no nosso canal, por favor, né? Se inscreve no nosso canal para poder receber conteúdo aí de valor. Vamos lá. O primeiro motivo tem a ver com atração. A atração de clientes é a sua capacidade de conseguir colocar clientes para dentro da sua base, de você fazer aquisição de novos clientes. Quando você tem uma contabilidade digital, o seu conceito de negócio é diferente. E aí você tem um processo de tração onde você começa a focar na sua recorrência mensal gerada, que é o MRR. E essa recorrência mensal gerada, ela dá um valor de mercado muito maior do que é o valor de uma carteira de clientes. E nós vamos explicar melhor isso aí, para você poder entender. Inclusive com exemplos práticos, né, do que vale um negócio e do que vale o outro. Então nesse processo de tração, você olha para a sua carteira de clientes, né, você olha na verdade para a sua recorrência de clientes e você vê que todos os meses você está aumentando ali a sua recorrência. Então se você está colocando, por exemplo, 10 mil de recorrência todos os meses, ao passado, por exemplo, 12 meses, você colocou ali cerca de 120 mil reais a mais. Tem os clientes que você perdeu, tal, tudo bem, faz parte do jogo, mas você está gerando mais recorrência. E isso você não tem numa contabilidade tradicional, porque o crescimento é muito lento, então ela não tem essa capacidade de tração que eu falei, porque ela não consegue acompanhar essas possibilidades que a contabilidade digital acaba tendo, porque fatalmente uma contabilidade digital ela tem que investir mais em marketing para poder fazer sentido esse negócio todo. O segundo fator é com relação à escala. Uma contabilidade digital, ela consegue escalar os seus clientes e aí ela tem uma curva de custos que não vai acompanhar a escalabilidade de clientes. Então, só para você poder entender, né? Deixa eu rabiscar aqui para poder te ajudar. Então imagine, por exemplo, que já tem um vídeo que eu já gravei falando sobre isso, inclusive. Então imagine, por exemplo, que nós temos aqui, né, um gráfico, e aí você tem aqui a entrada de clientes, e aí em determinado ponto a entrada de clientes ela começa a gerar uma curva mais exponencial. É claro que o conceito de exponencialidade ainda seria mais além do que isso, tá? Mas, enfim, se você pegar mais ou menos a nossa curva de crescimento da Tactus, ela cresceu numa proporção não tão dessa forma aqui, mas ela seria como que, deixa eu rabiscar o rabisco, seria como aqui, ela fez mais ou menos assim, entendeu? Aí fica uma coisa mais real, de acordo com o nosso próprio case. E aí quando você olha os custos eles não vão crescer na mesma proporção. E olha só, então aqui você tem a curva de custos e aqui você tem a curva de crescimento de clientes. Isso torna o negócio contábil digital um negócio altamente atrativo e, consequentemente, o valor de mercado, o seu valuation, ele é maior. Então, esse é o segundo aspecto. Você não consegue ter esse tipo de escala quando você olha para um negócio contábil tradicional. Não tem tecnologia, não tem processos alinhados e não tem o terceiro aspecto, que é times profissionais. Olha só, o negócio contábil digital, ele tem um propósito. Ele tem condições de ofertar um plano de carreira diferenciado para quem trabalha dentro desse negócio. Ele tem um processo de crescimento que abre oportunidades. Então, por exemplo, se você pegar historicamente, né, a Tactus saiu em 2015 com 10 profissionais. Hoje nós somos em 80 profissionais aproximadamente. E então, a gente sempre está com vagas abertas. Então, sempre 2, 3 vagas abertas. Nós temos um processo de crescimento, possibilidade, por exemplo, de essas vagas que são abertas serem supridas por times internos, pessoas que vão se qualificando dentro do nosso plano de carreira para poder conseguir atingir determinadas oportunidades que surgem. Isso você não tem facilmente numa contabilidade tradicional. Aliás,
parece que passa o tempo e a contabilidade tradicional às vezes não consegue nem contratar ninguém. E aí fica com um time que não tem a mesma performance que tem uma contabilidade digital. E aí todo o know-how é diferente. Então tudo isso torna a contabilidade digital ela muito mais valorizada. Por quê? Porque nós estamos tendo um processo agora que tem se acentuado de compra de empresas contábeis, o que a gente chama de merger acquisition, que são empresas que elas estão sendo fundidas em outras empresas. A própria Taxus fez isso, né? Nós pegamos uma empresa contábil em BH com 300 clientes e nós trouxemos esses 300 clientes para o nosso portfólio, criamos um processo de sinergia entre as duas empresas, diminuímos muito o custo de BH, à medida, por exemplo, que eu não precisava ter 2 financeiros, 2 marketing, entendeu? Ela estava performando, não estava performando no ritmo que nós estamos, mas estava performando. E aí nós vimos que tinha efetivamente um processo de complementariedade para a nossa empresa contábil. Nós fizemos esse processo de aquisição e podemos fazer mais. Então isso tem acontecido. Só que quanto que vale uma empresa contábil tradicional? Aí que entra o pulo do gato. Uma empresa contábil tradicional, ela, às vezes, ela vale 7, 8, chutando até um alto demais, 10 vezes o valor da carteira. Ou seja, pega-se o valor mensal que é gerado de faturamento, de honorários mensais, vamos imaginar hipoteticamente que seja 100 mil reais. E essa empresa vale 700 mil reais. Talvez, no máximo, 1 milhão de reais. Quanto que vale uma empresa contábil digital? Bem, nós ainda não temos cases das empresas contábeis online que foram investidas, Contabilizei, Conub e outras, de nós temos o exit, né, que é quando efetivamente os seus fundadores eles fazem a saída deles do negócio e consequentemente faz a venda final das cotas que lhes sobraram no final, que conforme eles vão recebendo investimento, essas cotas vão sendo lapidadas e o percentual que fica é pequeno, só que de um valuation muito alto. Mas existem empresas contábeis de porte muito maior que já recebem hoje oportunidades e ofertas para poder ter essa questão do valuation. E aí, consequentemente, é muito claro que esse valuation de uma empresa contábil tradicional é muito, mas muito maior do que de uma empresa contábil tradicional. Uma empresa contábil digital é muito maior do que uma empresa contábil tradicional. Acho que eu me confundi ao usar os termos. Então imagine, por exemplo, que de um lado nós temos aquela empresa que vale 7x, 7 vezes o valor do honorário, e do outro lado nós temos uma empresa que vale quanto? 25x, do 24x seria o equivalente a 2 anos de operação, 36x. E se eu falar para vocês que a gente já recebeu uma oferta na Taxus muito, mas muito, muito maior do que as empresas contábeis tradicionais, e para nós não fez sentido. Por quê? Porque eu olho o que está acontecendo na minha empresa, o que nós estamos conseguindo conquistar, o que nós estamos gerando de recorrência todos os meses, o crescimento que nós temos, eu olho para o meu caixa e eu sei os resultados que a minha empresa está entregando. E mesmo que a oferta fosse bem interessante ao ponto de, de eu não precisar me preocupar com mais nada do ponto de vista financeiro, entendeu? Mas para mim não faz sentido, porque a gente tem um propósito muito maior. A gente tem um propósito de chegar muito mais longe do que isso. Então para mim não faz sentido nenhum, nesse momento, pensar nesse tipo de situação. Pode ser que no futuro pode acontecer, não sei. A gente nunca sabe, né? E toda empresa deveria ser constituída com uma finalidade de um dia ser vendida, porque isso te traz governança, te traz profissionalismo na gestão e tudo mais. Quando você sabe que alguém vai olhar os seus números, isso te traz muito mais profissionalismo. E a gente tem esse conceito para nós, mas não significa que nós estamos à venda, ainda que nós tenhamos tido oferta. E se eu fosse ter essa mesma oferta há 6 anos atrás, qual seria a oferta? Se eu tivesse uma oferta de 10x há 6 anos atrás, pelo que eu tinha da minha empresa contábil, provavelmente eu tinha vendido. Entendeu? Nós mesmos compramos uma carteira de clientes de uma empresa contábil há uns 10, pouco mais, uns 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais que isso, por
6 vezes, desculpa, o valor daquela carteira. Compramos por 6 vezes o valor daquela carteira. Então, ou seja, nós temos a possibilidade da contabilidade digital de ir muito mais longe. E é isso que eu quero que você enxergue, essa possibilidade. Aí você se pergunta, mas como é que eu faço para transformar a minha empresa contábil numa empresa contábil digital? É possível fazer essa transformação? Uma empresa tradicional? Ou é possível começar um negócio contábil digital? Olha, dá para você sim fazer esse processo de transformação. Nós vamos ter uma aula, inclusive, que nós vamos falar sobre isso. Uma aula 100% gratuita, uma aula exclusiva que nós vamos abrir para quem se cadastrar, né, para poder participar dessa aula. E se você estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar o link dessa aula para você na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo no IGTV, é só você me pedir inbox, que eu mando para você o link dessa aula, para você poder participar. E aí, você se cadastra e no dia da aula você vai receber as informações direitinho para você poder participar com a gente. Entenda uma coisa, você pode sim transformar a sua empresa contábil digital. Você só precisa aprender com quem já chegou aonde você quer chegar. E tem uma coisa a dizer para você, a gente ainda vai muito mais longe do que nós estamos hoje. Espero ter feito sentido para você, muito sucesso e nos encontramos no próximo vídeo.